Olá, boa noite. Estamos aqui novamente para mais um estudo na nossa escola bíblica profética online e queremos hoje estar profetizando coisas importantes aí. Vai conectando, vai compartilhando e vai abrindo a palavra e a Bíblia para que possamos meditar juntos hoje mais um texto da palavra de Deus. Estamos assim num tempo muito profético de Deus nesses dias e a gente necessita, estar alinhado com os planos e os propósitos de Deus. Então, você é bem-vindo e a gente vai estudando aqui a Bíblia, a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Muito bem. Você está preparado para receber a porção de Deus essa noite? Te prepara. Porque a preparação é a expectativa, é a fome, é a sede. Por isso que a Bíblia diz, aquele que tem fome, vem a mim. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então, tremendo que Deus tem preparado para esses dias, para esse tempo, Tempo maravilhoso do Senhor. Glória a Deus, boa noite a todos que estão aí entrando. Fica conectado, estou aqui abrindo a minha Bíblia, estou com a Bíblia na mão aqui, porque na Bíblia a gente marca, a gente estuda, a gente toma aqui, essa porção maravilhosa. O que nós vamos ver hoje, em especial, gente, enquanto vocês vão aí, vão compartilhando. Hoje tem uma palavra muito importante, para esses dias fortes que estamos vivendo, e eu creio que Deus vai soltar uma conexão especial para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Bom, eu quero ler a Bíblia num texto aqui muito interessante, seguindo o que nós estamos fazendo, seguindo o que a gente está vendo, quando Deus, então, ele toma Abraão e toma Ló junto ali, e Abraão se separa de Ló. Estou lá em Gênesis capítulo 13 hoje, hein? Na semana passada, nossa aula 19, estamos na aula 20 hoje. Nós estudamos um pouco sobre a questão de Abraão como aquele que é abençoado por Deus. Agora eu quero estudar com vocês hoje o capítulo 13 de Gênesis. Claro que eu estou me guiando por Gênesis, Estou me guiando por Gênesis, porque Gênesis é um livro profético. Quer entender o fim, entenda os começos. Por muito tempo a igreja tentou se situar, voltar ao ideal de igreja na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém. Depois se deu conta que a igreja que tinha realmente um modelo mais verdadeiro era a igreja de Antioquia. Foi a igreja que Paulo fundou, porque ali já havia uma divisão entre bispos, algumas funções ministeriais, e que a igreja de Jerusalém ela ficou um pouco corrompida depois, porque era uma igreja que não houve uma formação, era mais uma formação judaica, E aí depois Paulo chama a atenção de Pedro e vai consertando essas coisas. Mas hoje nós entendemos como igreja que a verdadeira visão de Deus para a igreja hoje é o Éden, é quando tudo começou. Eu quero tocar um pouco nesse assunto contigo para que você compreenda essas coisas, Em que eu tenho que me fundamentar, o que eu tenho que olhar hoje, para onde eu tenho que olhar para poder entender, o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus quer fazer através dessa crise, dessa parada aí estratégica de Deus na nossa vida. Então, o que aconteceu? Quando Abraão sai da terra dele, de Ur dos Caldeus, eu estava te explicando isso, que Ur dos Caldeus era um lugar mais próspero da região do Oriente naquele tempo. Inclusive, se você não teve a oportunidade de ouvir a palavra que eu dei domingo pela manhã, entra ali na minha página aí do Face, AP Leandro Mon, que você vai ouvir domingo pela manhã, onde eu falei sobre essa questão aí de Abraão, que quando Deus manda ele sair, vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não falou para Abraão
exatamente onde era o lugar. Porque quando Abraão chega em Canaã, Abraão chega e a terra está seca, há fome na terra. Então a Canaã que Abraão chegou, ela era um deserto. Então por que Deus não disse: Abraão, eu vou te levar para tal terra? Porque Abraão, talvez no coração dele, ia dizer: não, Senhor, essa terra é um deserto. Eu estou na terra, no lugar mais rico que tem e próspero, que era Ur dos Caldeus, na Síria. E agora tu me leva para uma terra desértica? Eu não vou. Então eu estava explicando nessa reunião, você depois assista lá, a questão de por que Deus não coloca a gente, não diz para onde é que está nos levando. Então assista isso, porque isso é importante. E não foi proposital. Eu não preguei domingo porque eu tinha que fazer um link com hoje, porque eu estava estudando isso na terça, mas eu vejo o próprio Deus traçando uma linha, para aqueles que acompanham aí, que compartilham do nosso vídeo. O próprio Deus está falando de um tempo em que Abraão viveu, que nós estamos vivendo também hoje. Quer dizer, assim como Abraão, ele foi um restaurador de paternidade, por isso que Abraão vai ter com Melquisedeque, que para ele é como um pai, que recebe dele todos os tributos ali e serve para ele pão e vinho, significando justamente essa aliança, que enquanto a gente entrega nossos bens, entregamos as coisas a Deus, recebemos do Senhor pão e vinho, o sangue e o corpo do Cordeiro. Então, essa aliança que Abraão fez com Melquisedeque foi uma aliança de paternidade. Toda vez que eu entrego algo para aquele que me dá pão e vinho, me dá o alimento espiritual, eu entrego para ele bens, eu entrego para ele, no caso de Abraão, os dízimos, foi antes da lei. Então quem diz assim que o dízimo é algo da lei, Abraão foi antes da lei, porque Moisés nem havia nascido ainda, e quando surgiu a lei, Abraão vem no tempo dos patriarcas. Então os patriarcas tinham o costume também de entregar os seus tributos de reino, e o dízimo é um tributo de reino. É assim que eu vejo, por isso eu entrego meus dízimos àquele que me traz o que? A cobertura, aquele que me dá alimento, aquele que da qual eu me alimento espiritualmente, que são o quê? Um patriarca. E assim como Abraão, ele instaura a era dos patriarcas, hoje Deus também tem levantado patriarcas, pessoas que dão cobertura espiritual, que protegem. Você vê que Abraão não tinha um relacionamento com Melquisedeque de estar todo dia com ele. Isso é uma diferença, deixa eu explicar para você, entre uma igreja pastoral e uma igreja apostólica. Às vezes tem pessoas que pensam que igreja apostólica é aquela que tem a placa lá. Que legal, botaram lá a placa, igreja apostólica fulano de tal. Muitas igrejas apostólicas nem sabem o que estão... Muitas pessoas, muitos pastores, estão colocando o nome de igreja apostólica porque parece que dá mais peso e autoridade. Mas ela nem funciona como uma igreja apostólica. E aqui não faço uma crítica, porque não estou citando nenhuma igreja em especial. Mas eu comecei a notar que, com o advento da restauração da porção do ministério apostólico, eu digo restauração por quê? Porque não foram os 12 apóstolos apenas que a Bíblia cita, mas ela também cita, quando lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus deu um para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E por muito tempo a igreja operou só em 3 ministérios, o ministério dos pastores, evangelistas e mestres. Então uma igreja pastoral, ela é uma igreja que opera em 3 ministérios, pastor, evangelista e mestre. A igreja apostólica, ela opera nos 5 ministérios. Ela opera no ministério também de apóstolos e profetas, Então, olha, entenda o seguinte, entenda o que eu quero te dizer. Existe uma diferença numa igreja apostólica e uma igreja pastoral. E não estou dizendo que está errado ou não. Tem a ver com restauração das coisas. Então, o livro de Efésios foi um livro escrito por Paulo. E ele falou que Deus levantou uns como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, no tempo de Paulo, certo? Ele tá dizendo que Deus levantou 5 ministérios. Então, Jesus, ele toma 3 ministérios que havia antes de Cristo. Reis, sacerdotes e profetas. Entenda isso, porque Jesus, ele foi tudo em todos. Então, antes de Cristo, o Espírito Santo só vinha sobre, não habitava, mas vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Em Cristo, ele era o rei, Jesus era um profeta, Jesus era um sacerdote.
Jesus, ele, quando sobe aos céus, a Bíblia diz lá em Efésios 4, a partir do versículo 8 até o 11, 12, ele fala que Jesus levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens e chamou uns para apóstolos, profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Então Jesus converge os três ministérios, rei, profeta e sacerdote, e quando ele sai, ele dá luz à igreja, ele amplia para que possa se completar a obra ou o ministério de Cristo na terra, 5 ministérios. Então tem pessoas que operam no ministério de pastor, no ministério de profeta, outro de profeta pastor, pastor mestre, apóstolo evangelista, evangelista pastor. Então esses 5 ministérios, eles estão na vida da igreja. O que aconteceu com a igreja primitiva? Ela foi perdendo esses 5 ministérios pela própria perseguição, pela própria apostasia, pela própria resistência. Ela foi perdendo esses 5 ministérios e ela não entendeu que muitos não entenderam que nós entramos na dispensação do Espírito Santo. Então, existem 3 dispensações. A dispensação de Deus Pai é o Antigo Testamento. Então você ouve falar em Deus Pai operando, falando, fazendo milagres, sinais. Quando Jesus esteve sobre a terra, nós estávamos na dispensação de Jesus Cristo. A dispensação de Deus Pai, a primeira dispensação, ela é uma dispensação em que englobou 3 ministérios: o rei, o profeta e o sacerdote. Qual era a função do rei? Avançar. A do profeta, apontar o caminho. E a do sacerdote era cuidar do povo e ministrar perante o Senhor. Eu estou fazendo um resumo de algo aqui. Eu entrei por esse assunto, né? Essa veia profética, porque na verdade estou aqui conduzido pelo Espírito Santo. Então eu vou entrando onde ele vai me abrindo a porta, aquilo que vai vindo no meu coração. Não tenho um esboço aqui preparado, porque é uma escola bíblica profética, ela não engessa naquilo que é um estudo. Tem uma palavra para te entregar, um estudo para a gente fazer, mas o fluir do Espírito Santo, ele tem que dar essa liberdade, né? Então, entrei por isso, para te dar esse panorama daquilo que é uma igreja pastoral, uma igreja apostólica. Então, antes de Cristo, na dispensação de Deus Pai, haviam 3 ministérios: rei, profeta e sacerdote. Por que eu chamo eles de ministérios? Por quê? Porque sobre eles vinha o Espírito Santo, somente sobre eles. E eventualmente sobre quem Deus levantava, mas sobre eles vinha o Espírito Santo. Então eles tinham um cunho de um ministério, quer dizer, aquilo que é conduzido por Deus para impetrar algo. Então todo rei tinha um profeta que o servia, que o seguia, que o orientava. Por quê? Porque o profeta aponta o caminho, e o rei leva o seu exército e faz acontecer. E o sacerdote ministra o povo, ministra a Deus. Muito bem, Cristo, na dispensação de Cristo, que duraram 33 anos apenas, Jesus era tudo em todos, certo? Ele operava como rei, ele operava como profeta, ele operava como sacerdote, como apóstolo, como evangelista, como mestre. Bom, quando Jesus é assunto aos céus, em Efésios 4, capítulo 8, estou recapitulando para você entender aqui, né? Espero não estar indo muito rápido. Na dispensação do Espírito Santo, que é que Jesus falou, é melhor que eu vá, porque virá o Consolador. Por que é melhor que eu vá? Porque Jesus disse, se eu ficar aqui na terra, o Espírito Santo só repousa sobre mim. Se eu for, o Consolador vai sobre todos vocês. Então todos vocês vão operar e fazer obras maiores da que eu fiz. E aí então Jesus abre 5 ministérios para podermos operar como igreja como ele operava, nessa plenitude. Então nunca seremos plenos sozinhos, só seremos plenos como igreja. Entende? Bom, então Jesus abre os 5 ministérios na dispensação do Espírito Santo. Então Jesus tinha os apóstolos, os 12 apóstolos, que eram os apóstolos do Cordeiro. Então muitas pessoas confundem e perguntam assim, mas por que apóstolo? Pode se chamar de apóstolo? Tá certo isso? É que não compreendem que os 12 apóstolos eram apóstolos de Cristo, na dispensação de Cristo. Não sei se você está me compreendendo aqui. Cada dispensação tem os seus ministérios. Quem eram os apóstolos? O que a palavra apóstolo significa? Enviado. É só isso, enviado. Por muito tempo se chamou de missionário, o missionário, o enviado. A palavra apóstolos é o enviado. Para quem não sabe, apóstolos era um navio grego-romano, né, que quando a Roma conquistava um determinado local, o navio chamado apóstolos, enviado, colocava-se nesse navio um médico, um sacerdote, um professor, todas aquilo que formava uma cultura. Por quê?
Porque quando eles entravam num país que eles conquistavam, eles tinham que mudar a língua, eles tinham que mudar as artes, eles tinham que mudar a maneira de enxergar. Então aquele navio Apóstolos, ele levava aquela base cultural daquela nação para outra nação, para catequizar, para mudar a mentalidade daquela nação, e aquela nação se tornar igual à nação conquistadora. Vê se você pega isso no espírito. Né? Então quando se fala hoje em cultura de reino, é isso, é a gente catequizar, levar nossa cultura do reino de Deus para todo lugar que nós entrarmos. Só que o inimigo tem feito isso hoje nas escolas, tem feito isso hoje nos locais, né, públicos, através da televisão, da internet, trazido a cultura mundana para dentro das nossas vidas, nossas casas, para os nossos filhos. E essa foi uma tarefa que Jesus deu. Ele falou, então esses 12 são os meus apóstolos, ou seja, os meus enviados para colocar uma cultura de reino. Quem foi o apóstolo de Deus? O apóstolo de Deus, no Antigo Testamento, eram os próprios reis, porque os reis eles levavam a cultura de reino, conquistavam e levavam a cultura. Os reis, né, de Deus, né? E Jesus foi esse último apóstolo, esse último enviado, o último rei, profetizado lá por Daniel. Vê se você está entendendo aqui. Então sempre tem um enviado em cada dispensação. O enviado de Deus eram os reis que conquistavam. Tanto que Deus manda Moisés conquistar, Josué conquistar, e rei Davi conquistou, mais do que todos os reis, você entende? Territórios. Depois Jesus vem e ele coloca um novo tempo, ele divide a história, uma nova temporada. E hoje os apóstolos ainda existem, mas os apóstolos do Espírito Santo, não mais os apóstolos do Cordeiro. É óbvio quando as pessoas dizem, apóstolo não existe mais, porque como os 12 de Cristo não existe mais. Não existe. Os apóstolos da dispensação de Jesus Cristo não existem mais. Foram os 12 discípulos, mas o apóstolo Paulo, por exemplo, ele já entrou na dispensação do Espírito Santo. Ele ficou entre, o chamado por Jesus Cristo, na visão que ele teve, mas também na dispensação do Espírito Santo. E ali a igreja primitiva teve também outros apóstolos. A Bíblia cita isso. Então entenda que todo apóstolo atual não são os que se autoconsagram, porque acham bonito o título, mas aqueles a quem o Espírito Santo separa, eles são apóstolos do Cordeiro. O que eu quero dizer com isso? Que uma igreja apostólica não é uma igreja formada apenas por apóstolos, mas é uma igreja formada por 5 ministérios: apóstolos e profetas, porque não existe o apostolado sem um mover profético que aponta um caminho. Então eu vejo muitas igrejas hoje que colocam a placa de igreja apostólica e pastores que se autodenominam apóstolos, mas não tem a visão profética. Então não sabe o que vão fazer com aquele título, não sabe o que vão fazer. São os mesmos bispos de antigamente da igreja. Então a igreja pastoral, ela é uma igreja que ela tem os 3 ministérios bem formados: pastor, evangelista e mestre. A igreja apostólica, ela tem os outros 2 ministérios, que é o apóstolo e o profeta. Não é que tem a placa, não é que tem um autodenominado apóstolo, mas é que ela tem um ministério quíntuplo em operação. Os 5 ministérios colocados por Cristo de Efésios, capítulo 4, que visam a formação dos santos para a obra do ministério. É isso que diz lá em Efésios. Então eles fazem o treinamento para que os santos possam realizar a obra. E não o pastor tem que fazer tudo. Não o pastor, o apóstolo tem que visitar, pregar, orar. Não, são os santos que vão em cada casa, cada família, cada lugar, cada trabalho, desempenhando o ministério quíntuplo. Entenda isso. Por que isso é importante? Porque isso é uma restauração de Deus. Então, quem vive numa igreja pastoral, ele vai ser uma igreja que vive em função dela mesma, porque ela não tem os ministérios de avanço. O ministério apostólico e profético são ministérios de avanço, de reino, porque um aponta o caminho, o outro, que é o apóstolo, o enviado, não quer dizer que ele é maior, ou que ele tem que ser rico, ou que ele tem... Não, ele só coloca em prática aquilo que é a visão de Deus para esse tempo. Então isso é algo interessante e importante para você depois, posteriormente, a gente pode estudar sobre isso. Certo? Então tem pessoas que estão aqui essa noite que vivem numa igreja pastoral. Então o pastor, ele tem ovelhas, mas o apóstolo, a visão da igreja não é o relacionamento pastor-ovelha, é o relacionamento pai e filho, porque o último versículo do Velho Testamento diz lá em Malaquias, que haverá restauração. Acho que não é Malaquias, é Miqueias. A restauração do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais.
para que eu não fira a terra com maldição. Então haverá uma restauração de paternidade nos últimos tempos e de filiação. Então a igreja apostólica, você nunca vai ver, se você tem carência daquela igreja pastoral, porque eu preciso dar visita, ou eu quero tomar um cafezinho lá com o pastor. Esse é o ministério pastoral. Mas o ministério apostólico, ele visa o avanço de reino. Então é certo que a igreja tem que ter seus pastores, você entende? Mas há uma cobrança muitas vezes nessa visão. Então, quando eu falo aqui de Abraão, voltando aqui para esse tema de Abraão, o que acontece? Abraão, ele tem essa visão, certo? Ele tem essa visão de paternidade, porque Deus coloca em Abraão o quê? A palavra pai no nome dele, Abba, é pai. Então Abraão tem um nome de nascimento que é Abrão, com um A só. E Abrão significa pai elevado. Então isso está muito forte na vida de Abraão, pai, que quando Abraão sai para a terra que Deus mandou ele leva Ló com ele, o sobrinho dele, cujo pai, que era irmão de Abraão, que era Arã, eu expliquei isso no domingo, morreu. E quando ele morreu, o que acontece? Abrão, pai elevado, nesse desenho de paternidade que havia em Abrão, ele toma Ló como um filho dele e leva Ló com ele para a terra prometida, embora Deus tenha mandado ele deixar a parentela dele. Mas era algo que estava nele. Deus respeita aquilo que está em mim. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho um chamado ministerial para cantar, daqui a pouco eu estou dando aula de canto, né? Mesmo lá no mundo. Então, às vezes a igreja não entende muito bem isso, mas é um chamado meu, certo? Que faz com que eu venha até trabalhar no meu próprio dom. Coisa boa, entendeu? Então Abraão, embora Deus tenha mandado ele para a terra prometida, deixando a parentela para trás, ele não consegue, está nele esse desenho de paternidade. Então, o Abraão carnal, ele carrega com ele tudo que ele puder, de filho, sabe? Está nele isso. Mas o Abraão profético, aí é que eu quero que você agora entenda o que eu quero lhe dar de mensagem essa noite. Capta aqui a mensagem dessa noite. Um eu natural e o eu profético. Eu vou até largar minha Bíblia que agora conectei com o que Deus quer falar essa noite, né? Então, eu começo aqui introduzindo, Deus entra no mover e eu quero que você pegue isso. Existe um eu natural e existe um eu profético. O que é isso? Pega junto comigo aqui. Então, o eu natural, eu tenho uma profissão, eu tenho uma... Alguns têm um estudo, um diploma, outros não têm, isso não importa. O eu natural reflete, projeta o eu espiritual, o eu profético, perdão. Vamos colocar as palavras certas. Porque o eu espiritual, aqui, às vezes nada mais é do que um eu dando glória a Deus. Não é isso que eu quero dizer aqui, tá? O eu natural, sou quem eu sou, é quem eu sou, certo? Mas o eu profético é quem Deus desenhou que eu seja. Mas o meu eu natural, ele vai projetar para o eu profético. Não, quero que você compreenda isso. Então o Abrão, que era pai elevado, talvez aqui, narizinho empinado, sei lá, né? Pai elevado, ele carrega Ló, talvez fora do propósito de Deus para a vida dele, mas refletia uma paternidade da qual Deus já tinha dado para ele profeticamente. O que eu quero dizer com isso? Que o eu natural, ele demonstra uma falha. O eu profético, até a falha tem um significado na minha vida. Puxa vida. Já estou aqui sentindo forte a presença de Deus aqui, porque eu vou dar uma dica para você que quer pregar. A gente prepara às vezes uma palavra e ela tem tudo ali. Eu já nem preparo mais nada aqui, né? Eu pego só o versículo porque eu já sei como é que é. E no meio de toda a palavra a gente conecta com o que Deus quer falar. Então para aí. E esquece o resto. Eu já vi, pastor, eu também já fiz muito isso, eu entro no que Deus quer e depois volto para pregar o que eu já tinha escrito. Fica aquela hora que a mensagem já não tem mais sentido, né? Deus já falou que tinha que falar, mas eu como preparei, eu quero pregar aquilo. Então deixa eu ficar aqui em torno dessa palavra, né? Para que você entenda o eu natural e o eu profético, e vamos entender isso na Bíblia, para que você venha compreender. Então Abrão, pai elevado, carrega Ló com ele. Muitos dizem assim, não era para Abrão ter levado Ló. Tudo bem, mas estava no DNA dele, não podia deixar alguém para trás que ele considerava como um filho. Então ele paga um preço por isso. Moisés, por exemplo, Deus falou para Moisés,
Estava 40 dias lá em cima, consagrado diante de Deus, e o povo lá embaixo já estava fazendo a festa. Deus falou, eu destruo esse povo, de ti eu tiro uma grande nação. E Moisés falou, não, Senhor, como que tu vai deixar? O que vão dizer de ti, Senhor? Que tu destruiu esse povo todo aqui. Então o Moisés natural, ele vai contra Deus no que Deus está dizendo que é para fazer. Mas o Moisés profético, ele cumpre a missão dele na terra, diante de Deus, e Deus acaba tendo que destruir toda aquela geração de igual forma. Mas olha como Deus respeita o Moisés natural. Quer dizer, ainda que Moisés natural tenha errado, deixa eu captura aqui comigo, é muita informação para pouco tempo, né? Entende o seguinte, Moisés entrou na terra prometida, sim ou não? Não. Por causa de que Moisés não entrou na terra prometida? Por que Moisés não entrou na terra prometida? No natural, porque ele bateu na rocha. E por que Moisés bateu na rocha? Porque Moisés estressou com o povo, não foi? Tinha uma rocha que seguia eles naquele deserto, que dela saía água. E essa rocha significa Cristo, que dele sai rios de água viva. Tu entende? Não sei como é que aquela rocha se movia, era tudo muito forte, que acontecia muito milagre no deserto. A nuvem, a rocha, era só milagre. Pão que caía do céu, as roupas não envelheciam, né? O chinelo crescia junto com o pé. Então não dá para tentar explicar muita coisa, mas o seu significado sim. O seu significado era que a provisão de Deus estava no deserto. Isso é o significado. A provisão de Deus está no teu deserto. Deserto não é um lugar tão ruim assim. Há uma provisão de Deus para o deserto, que é quando os céus começam a derramar sobre mim o que eu necessito. Então a roupa pode não ser nova, mas ela vai crescer junto comigo. Quer dizer, há uma expansão. Bom, depois a gente entra nisso quando a gente chegar lá, tá? Mas escuta o seguinte. Vamos partir do princípio para entender o Moisés natural e o Moisés profético, tá? O Moisés natural, ele não entra na terra prometida. Por quê? Porque bate na rocha. Deus diz para Moisés, fala com a rocha que é Cristo. Moisés vai lá, estressado com o povo, bate na rocha. A rocha dá água igual, porque Deus não ia envergonhar Moisés diante do povo e não ia deixar de cumprir o propósito profético da rocha, que era liberar água, rios de água viva. Mas se eu olhar pelo lado natural, por que Moisés bateu na rocha? Porque ele estava estressado com o povo. Então culpa de quem? No natural, do povo, que estressou Moisés. Moisés não cumpriu o que Deus disse que era para falar com a rocha, e Deus falou, tu tá mostrando um Deus irado, eu não sou assim, isso é tu, estressadinho com esse povo aí, que eu te falei lá no começo, que esse povo não ia conseguir entrar na terra prometida, porque era um povo rebelde, certo? Um povo que não se sujeita à autoridade, que era escravo no Egito. Olha, fica aqui uma coisa para você pensar, aquele que não se sujeita à autoridade, vai virar escravo do diabo. Aquele que não é sujeito à autoridade pensa que é independente, mas ele é escravo do diabo. Então, escravo do diabo lá no Egito, dos deuses falsos, era o povo, mas não queria se sujeitar a Moisés, que era um servo de Deus, um escolhido de Deus. Então, sujeição à autoridade é bênção, porque senão, se eu fico livre, entre aspas, eu acabo virando escravo do diabo, escravo de vício, escravo de miséria, escravo de pensamentos. Então, melhor estar sujeito a uma autoridade do que estar escravo do diabo. Voltamos aqui então. Moisés se estressa com o povo natural, não entra na terra prometida. Então o Moisés natural, ele vaga com aquele povo 40 anos no deserto. E não entra na terra prometida que Deus tinha dado desde o começo. O que Moisés significava no profético? A lei. Agora pega no espírito aqui. Moisés, ele significa a lei. Então, no natural, Moisés comete um erro aparente, né? Por causa do povo, que Deus já tinha dito, destrói esse povo, deixa eu destruir esse povo. Não destruiu. Mas a terra prometida, ela tipifica a graça. Então Moisés, no profético, não podia entrar na terra prometida, porque a lei não entra na promessa. A lei não entra no tempo da graça. Vê se pegou aqui comigo. Então, no Moisés profético, ele não tinha que entrar mesmo na terra prometida, porque a lei não entra na graça. A terra prometida
tipifica o tempo da graça, a Nova Jerusalém, um tempo novo de Deus, ou o tempo da igreja que seja, e a lei não entra. Você entende? A divisão do deserto para a terra prometida é a mesma divisão profética da lei para a graça. Então Moisés não podia entrar. Agora pega no espírito isso para a tua vida. Aquilo que no natural está acontecendo contigo, existe um sentido profético. Assim é Deus. Vamos pegar o tempo de Oséias. Você lembra do profeta Oséias? Oséias foi aquele que casou com uma prostituta. E aquela mulher traía Oséias. Bom, no natural, o que estava acontecendo? Israel estava tomado de prostituição espiritual. Então Israel, ele adorava 1001 deuses naquela época. Então muitos adultérios, isso estava refletindo nas famílias. Foi um tempo de grande divórcio em Israel. Pessoas abandonando famílias, porque havia uma prostituição no reino do Espírito, profeticamente, e isso se refletia no físico. E Deus falou para Oséias, tu quer ver, tu quer sentir, tu quer passar, tu quer saber o que eu estou sentindo? Então vai no reino físico, no natural, e casa com uma prostituta. Olha a loucura que é a nossa vida natural. E por que a gente não entende por que estamos passando por coisas e isso depois vai ser bênção? Então Oséias casa com uma prostituta. Então o profeta Oséias, o santo profeta Oséias, agora cometeu um delito no físico. Casa com uma prostituta, todo mundo aponta o dedo. Olha Oséias no natural, casou com a prostituta, esse cara não pode mais estar no nosso meio, não pode mais andar conosco, nem com as nossas esposas, porque aquela mulher que ele anda é uma prostituta. Para a prostituta, o que aconteceu? Agora ela é esposa de um profeta, há uma redenção para ela. Então Deus está tipificando no profético que ele, como esposo de Israel, porque entenda que a Bíblia fala que Israel é a esposa de Deus, Pai, e a igreja é a esposa de Deus, Filho. Então, depois eu pego esse versículo para te dar aí, que diz isso na Bíblia. Então Deus tem a sua esposa, né? A igreja não é a esposa de Deus, ela é a esposa de Cristo, do Cordeiro, né? Então, o que acontece ali? Há uma redenção para essa igreja em Oséias, há uma redenção para essa prostituta em Oséias, certo? E há um sacrifício desse Oséias em carregar essa prostituta com ele. Então, profeticamente, Oséias reflete exatamente Deus e Israel. Deus tem que se sacrificar por Israel. Israel sofre uma redenção em Deus. Jesus se sacrifica pela igreja, a igreja sofre uma redenção em Cristo. Você está entendendo? Então, o profético, o Abraão profético, que era o pai de multidões, tinha que liberar Ló no natural. No Abraão natural, o pai elevado, ele carrega tudo quanto é filho, seja de Deus ou não seja de Deus. Então no natural você faz coisas que são de Deus e que não são. Mas no você profético, você está refletindo o quê? Quando se alinha com o teu propósito profético, você começa a fazer o que é certo, o que é dependência de Deus. Então quando Abraão, ele libera Ló, e diz, Ló, toma o teu caminho agora, porque até que eu fui contigo, agora eu não posso. Então o nome de Abraão é trocado, de Abrão para Abraão, e Deus diz, agora Abraão que Ló se foi, você olha para toda a região aqui, Oriente, Ocidente, Sul e Norte, e tudo isso aqui vai ser teu e da tua descendência, não de Ló. Você entende? Quando você consegue olhar no seu natural e conectar com o teu eu profético, sabe? Em partes você vai entender, porque a Bíblia diz que em partes eu entendo e vejo, como no espelho, em partes eu não entendo, é profético na minha vida. Então talvez você olhe para o teu passado agora e diga assim, pô, isso aconteceu comigo. Agora reflete isso para o teu eu profético e diz, uau, Deus me ensinou isso, isso e aquilo. Então a gente glorifica a Deus como aquela mulher, a Bíblia diz que tem dores de parto, e eu particularmente, né, no natural você olhando, a mulher que tivesse o primeiro filho, dizem que a dor de parto é a pior dor do mundo. Então por que a mulher repete essa dor a cada filho? Antigamente você tinha 8 filhos, 10 filhos. Por que a mulher faz essa loucura? Porque a Bíblia diz que depois que ela dá a luz, depois que ela vê o profético realizado, ela tem prazer naquilo. Então o natural é envolto de dor, é envolto de pensamento de desistir, de isso não é pra mim, nunca mais eu quero ter isso. Mas no profético, depois que ela vê que aquilo está dando a luz a uma geração, ela diz, uau, vale
a pena, vale passar por isso. Então quando você olha para a tua vida, para o teu passado, no natural, você diz, eu não queria passar este novo, mas no profético você diz, bom, eu tomo essa cruz e vou adiante. Vamos pegar Adão, por exemplo. Vamos pegar Adão. Adão, no natural, Adão, ele come do fruto, ele peca. Mas no profético, isso é tão forte, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado a todos os homens. Então Abraão ele é uma representação profética de toda a humanidade. No momento que Abraão come do fruto e o pecado entra para todos nós que viemos posteriormente, profeticamente, pecando ou não. Então Abraão ele é uma humanidade profética, vê se você entende. Mas também, Adão também ele é um reflexo daquilo que Deus formou no céu, a família, Adão e Eva. Então como no céu havia um casamento, pega isso no teu espírito, como no céu o Cordeiro de Deus já estava desenhado, já estava fundamentado para exercer um casamento com a noiva, que era a igreja, Deus coloca esse reflexo na terra. Como é que eu sei disso? Porque lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 34, 35, fala que grande é esse mistério, que é o casamento, que é o homem e a mulher. Mas ele fala, não digo com relação ao homem e a mulher, mas com Cristo e a igreja. O grande mistério é Cristo e a igreja, que desde antes da fundação do mundo, Deus já havia imolado o Cordeiro. Então o Cordeiro já tinha tomado a igreja. O casamento entre Cristo e a igreja já havia ocorrido na eternidade, né? Desde antes da formação do homem. Então quando Deus coloca o homem no Éden e a mulher, ele coloca um desenho profético de algo que haveria de vir. Você entende? Já desenhado anteriormente. Então isso é algo profético. Então vamos entender Adão no aspecto natural. Adão vai lá, Eva come do fruto. Interessante que Adão ele foi formado antes do Éden e a mulher depois que Adão estava no Éden. Então o Éden é um lugar onde a família está reunida. Bom, refletindo esse lugar onde Deus coloca Cristo e a igreja. Mas vamos entender o Adão natural. A mulher come e Adão come junto. Então, lá o apóstolo Paulo diz que o pecado não entrou pelo homem, entrou pela mulher. Ou melhor, ele diz que quem foi enganado não foi a mulher, o homem, mas a mulher. Mas como que o homem não foi enganado? Não foi enganado, ele comeu. A Bíblia diz que ele não foi enganado. Ele diz, quem foi enganado pela serpente foi a mulher. O apóstolo Paulo diz. E então ele coloca o homem isento do engano. Então Adão natural come do fruto, erra de qualquer forma. Mas o Adão profético, ele não foi enganado. Ele decidiu comer. Então num desenho profético, é como se a mulher oferecesse para Adão o fruto. E Adão dissesse, mulher, eu não posso comer desse fruto. Esse fruto é proibido. Mas se eu não comer desse fruto, tu vai ser expulsa do jardim ou não. Então eu, como reflexo do noivo, do marido profético que é Cristo, vou ter que morrer por ti, pela igreja. Então, se a igreja morreu no seu delito e pecado, morro eu também, para que pela minha redenção também haja a tua. Porque se você é expulsa do jardim e eu fico no jardim, estou falando isso profeticamente, certo? Se você sai do jardim e eu não, é separado. Então o reflexo de Deus na terra, que é Cristo e a igreja, que Cristo não abandona a igreja e morre por ela, não acontece no desenho original de Deus. Tá entendendo? Como é que funciona uma visão do eu profético? Por que Jesus trocava o nome de Simão para Pedro? Porque no natural Simão era palha, ia na opinião de todo mundo. No profético tu és pedra, a pedra em que eu vou fundamentar todas as coisas, que eu vou te dar a chave do reino dos céus. Você está entendendo por que há um eu natural e um eu profético, mas que o meu eu natural reflete o que vai acontecer no meu eu profético? Eu tenho que começar a entender isso e viver dessa forma, começando a entender o que Deus está desenhando pela minha vida. Então Adão, ele não foi enganado. Quem foi enganado? Diz a Bíblia, mas não é opinião machista. A Bíblia diz isso. Quem foi enganado foi a mulher, não o homem, o apóstolo Paulo diz. Então, ela é enganada, ele decide. Todo o desenho de um casamento tem a ver com a morte do homem, certo? Para salvação da sua igreja, da sua casa. Agora a Bíblia diz que o pecado entrou na humanidade por quem? Por um homem, Adão, entrou o pecado. Então todos os homens pecaram. Então quer dizer que a mulher é enganada. Adão profeticamente decide morrer por ela.
morre, e o pecado agora entra por toda a humanidade pelo homem. Por quê? Porque se pelo homem entrou o pecado, por um homem, um outro noivo, um outro marido, que é Jesus, também entraria toda a salvação para todos os homens. Olha o Adão profético, como é bonito esse desenho de Deus, como é maravilhoso esse desenho de Deus. Se por um homem entrou o pecado por toda a humanidade, pela decisão desse homem de gerar, de dar luz à sua família, seguir a sua família, por um homem também que é Cristo, entra toda a salvação para toda a humanidade. Adão, ele é o homem, ele é o Jesus profético que morre pela sua noiva, mas ele também é o homem profético caído. É tremendo esse desenho de Deus, tudo acontecendo no Éden, maravilhoso isso, entende? Então há um eu profético, há um eu natural e há um eu profético. Então as coisas parecem que não estão dando certo no meu eu natural, mas elas vão refletir o eu profético, quando as coisas acontecerem na minha vida, sejam boas ou ruins. Bom, isso eu não estou dizendo com isso que tudo que você faz é certo, tudo que você faz é direito, entendeu? Então eu não estou errando com nada, então nada na minha vida, tudo é... Não é uma coincidência, certamente não é. Mas quando eu consigo andar em vitória, seguir o caminho de Deus, aquilo que eu estou vivendo vai passando a refletir algo profético, seja para uma geração, seja para a tua família, seja para aqueles que te cercam, vai refletindo esse eu profético. Você está entendendo? Então, Moisés não entra na terra prometida por uma falha dele, mas que reflete o quê? Que a lei não poderia realmente entrar na terra prometida, na graça de Deus. Você entende? Então Osés casa com uma prostituta. Pô, é um erro diante dos homens isso, era proibido até, né, tomar uma mulher dessa forma, mas ele está refletindo um Osés profético, o Deus que tem Israel como uma pecadora, uma prostituta, que abandona, volta, e Deus fala, toma essa mulher de volta, mas está quebrando a lei, né? Houve um profeta que Deus matou a mulher dele, Deus, se eu vou levar a tua mulher, porque Israel está assim para mim, ela está morta. É muito forte essa questão da gente ser profético, como filhos de Deus somos proféticos, né? Refletimos momentos proféticos e a gente fica estressado com isso, não entende por que eu estou passando por isso, meu Deus. O que está acontecendo comigo, meu Deus? E quanto mais profético somos, né, vivemos nessa dimensão, mais as coisas vão refletir aquilo que Deus está querendo fazer. Por isso que a gente não entende, porque muitas vezes somos os primeiros a passar por situações na nossa família, no nosso trabalho, na nossa geração, na nossa igreja, e não entendemos. Logo depois você começa a ver coisas acontecendo com todo mundo. Você diz, eu já passei por isso. Passou porque você passou profeticamente. Então um intercessor, um adorador, alguém consagrado a Deus, que toma esse reino nas mãos, ele é um desenho profético para aqueles que hão de vir. Você está entendendo? Muito bem. Então quando Ló sai da terra prometida, podemos ir um pouco mais adiante, ele faz uma escolha, que é uma escolha sem qualquer visão profética, né? Porque ele escolhe as campinas. Não existiu o Mar Morto nessa época, o Rio Jordão descia. Se você pegar hoje no mapa, tem o Rio Jordão e depois o Mar Morto, que é o Mar Salgado. Nessa região do final do Rio Jordão, onde é o Mar Morto, haviam poços de betume, diz a Bíblia, lá em Gênesis 14:3. Muitos poços de betume, de petróleo. E era uma região muito linda, mas as Campinas do Jordão eram chamadas. E essas Campinas do Jordão, onde Ló se instalou, Sodoma e Gomorra, ali na região, ficava bem na divisa entre a terra prometida e a terra que depois o povo de Deus atravessou, né, onde Abraão estava. Atravessou depois com Josué, né, atravessou o Jordão para entrar na terra prometida. Então, o que Ló escolhe, na verdade? Ló escolhe a divisa entre a terra que não era prometida, que Abraão tinha saído, para a terra prometida. Então a escolha de Ló foi errônea nesse sentido. Ele escolhe como que voltar para o lugar ruim. Então quando Deus manda Abraão sair, Abraão vai para a terra prometida. Abraão estava em Betel, na ponta do Jordão. E Ló foi lá para baixo do Jordão, onde havia Campinas, mas Ló fica na divisão. Isso também é um sentido profético de quando nós não firmamos no centro da vontade de Deus, mas a gente fica no meio do caminho, bem na divisa, entre a maldição e a bênção, entre a igreja e o mundo.
entre a minha vontade e a vontade de Deus. E foi aí que Ló escolheu, por isso a perdição. Por isso Ló perdeu tudo que ele tinha, perdeu família, perdeu todos os bens dele, certo? Confundiu as gerações dele, ficou depois com uma geração, certo, que se perdia, porque Ló ficou no meio do caminho, na divisa. Então quando Deus destrói aquela região, e aí tem todo um fato histórico nisso, certo, que houve talvez a queda de um cometa ali, ou asteroides que caíram pela destruição, pela colisão. Há uma história sobre isso, que fala sobre Vênus e um planeta chamado de planeta 7, que hoje forma um cinturão de asteroides entre Vênus e Júpiter. Tem algo aí sobre isso, né? Justificando essa... Porque Deus faz as coisas profeticamente e usa coisas físicas para acontecer, né? E aí, quando Ló sai então dessa região, onde é uma região que talvez até pela queda desses, chamada de região salgada, pela queda desses asteroides, tornou aquele lugar um lugar morto, uma região de sal. E ali hoje é o Mar Morto, inclusive ele está muitos metros abaixo do nível do mar, talvez até por essa queda que teve esse afundamento, né? E esses poços de petróleo que incendiaram, certo? E eles abriram os buracos, porque o petróleo sempre tem um bolsão de gás em cima, então quando queima tudo isso, abre um lugar bem profundo que é o Mar Morto. Hoje ninguém sabe o que tem embaixo do Mar Morto, porque ele é tão salgado e é tão escuro. Lembra que quem vai a Israel tem a lama, né, terapêutica do Mar Morto, que é uma lama escura. Por quê? Porque essa mistura do sal com betume, essa região betuminosa, isso está escrito lá em Gênesis, era o Vale de Sidim que chamava, né? Gênesis 14:3. Que os reis, quando fizeram guerra, caíam nesses poços de betume, certo? Então hoje o Mar Morto, além de ser salgado, né, ele também tem essa lama escura, que é essa lama terapêutica aí, que tem essa mistura com esse betume. Você entendeu um pouco aí, tem uma história muito legal sobre isso, né? E ali onde a mulher de Ló, então, vira uma estátua de sal, não é Jó, é Ló. Ela vira uma estátua de sal, né, que é a região salgada. Tem um sentido profético nisso, mas também tem um sentido natural, vê se você entende, né? Que são essas explicações que a gente não aceita como crente. Eu não vou aceitar essa explicação porque isso é da ciência, eu não creio assim. Não, tem explicação científica para muita coisa, sim, porque hoje se entende, né? Agora o profético disso tudo é que os anjos vieram, avisaram a Ló, avisaram a Abraão que tinham que sair daquela terra. Então não me importa se foi planeta que colidiu, que se chocou. Quer dizer, é interessante esse estudo, porém não é de eu não aceitar, é de eu entender o sentido profético das coisas, certo? Até os astros, as estrelas, que Deus falou para Abraão, olha para as estrelas, porque Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus e eles consultavam os astros. E se você olhar nas estrelas, tem a Virgem, tem o Leão. As estrelas trazem um desenho de um plano eterno de Deus também. A gente pode, num outro momento, estudar sobre isso. E quando Abraão olhou para as estrelas, ele viu um desenho profético, que o descendente dele viria da Virgem, certo? Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver também que a Virgem dá luz, né, a um descendente que ele é perseguido. Então ali tudo isso, as estrelas têm esse desenho, e a gente entra até num site que é um Science, que ele mostra todo esse movimento dos astros, da constelação de Virgem, da constelação de Leão. Isso não é astrologia, isso é astronomia. Astrologia é os signos e tal, né? Então o inimigo toma as coisas e nós como cristãos não queremos saber, não queremos entender. Mas o que eu quero te mostrar disso tudo, né? Olha como isso tudo é profético. Então, voltando um pouquinho para Adão aqui, Adão, ele morre, inclusive quando Adão entra no sono profundo, né? Toda vez que a Bíblia descreve um sono profundo, como Lázaro, por exemplo, que tinha Lázaro dorme, disse Jesus, aí o discípulo entendeu, ele falou, não dorme, então vocês não entenderam, ele não está dormindo, ele morreu. Então, quando a Bíblia diz que Adão entrou no sono profundo, o que é o sono profundo? É o sono da morte. E aí Deus então abre Adão, e a derramamento de sangue de Adão, ele tira dali a mulher, mostrando exatamente o desenho de Cristo com a igreja. Quando Cristo, ele é morto na cruz, e abrem um lado dele, então, dali sai sangue e água, onde sai então a mulher, certo? A noiva, quer dizer, a igreja. Então é muito profundo
Esse desenho que Deus quis nos ensinar desde o começo, lá no Éden, com a família, com Adão e com Eva, como Cristo e a igreja, que é esse grande mistério, né? A Bíblia diz que tem muitos sentidos proféticos nessa questão aí que a gente pode entender. Por exemplo, quando houve lá no vale, o profeta foi ver o vale, você lembra? Acho que é Ezequiel, né? E Deus falou, olha para esse vale, o que você vê aí? Ele falou, ossos, Senhor. E a Bíblia diz então que Deus fala, posso eu desses ossos tirar uma nação, um povo? Posso tirar uma geração daí? E o profeta falou, tu sabes, Senhor. Então ele falou, então profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia diz então que ossos começaram a se juntar com ossos com ossos. É ou não é? Onde é que você ouve falar em primeiramente ossos com ossos na Bíblia? Lá em Adão e Eva. Quando Deus traz Eva para Adão, ele fala, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Interessante isso, tu viste? Porque Deus estava dando um desenho profético de ossos se juntando com ossos e formando um grande exército. Onde é que ossos são juntados com ossos? Lá, primeiramente, no jardim do Éden. Essa é o osso dos meus ossos. Quando os ossos dela se juntarem com os meus ossos, nós vamos ter um grande exército. Então a família realmente ela é um princípio importante de Deus. Por isso o inimigo tem batido tanto contra as famílias, tanto contra os lares. Assim como a Bíblia diz que nossos dias serão como dias de Noé. Então os dias de Noé foram dias proféticos para o nosso tempo. Então tudo que Noé faz, por exemplo, Noé planta uma vinha, se embriaga com a vinha e amaldiçoa os seus filhos. O que Deus está querendo dizer profeticamente nesse erro de Noé? No natural, Noé natural errou. Mas no Noé espiritual, o que está querendo dizer? Que muitas vezes aquilo que Deus nos dá, para que nós venhamos a ter a nossa vida, nos faz nos embriagarmos. Nos perdemos muitas vezes com o amor ao dinheiro, nos perdemos com a paixão carnal por pessoas, né, por relacionamentos que não são firmados em Cristo, e aquilo faz com que haja uma descendência nossa amaldiçoada, entendeu? Porque nós rompemos. Então, Noé profético até hoje fala. Adão profético até hoje fala. Moisés profético até hoje fala. Você profético vai falar para sempre as tuas gerações, seja nos teus acertos ou nos teus erros. Por isso Deus não esconde o erro de Davi, Deus não esconde o erro dos profetas. E profetas que andavam na linha, como Oséias, Deus diz, não, vai lá e toma como mulher uma prostituta. Comete esse delito que eu quero mostrar para o povo. Qual é, profeticamente, o que é ser abandonado, o que eu sinto no meu coração. Muitas vezes quando você vai ao hospital, você vê as pessoas jogarem ali, você diz, meu Deus do céu, quanta gente padecendo, e Deus fala, agora você entrou no profético, você está vendo o que eu vejo daqui, você está sentindo o que eu sinto daqui, e aí você começa a entrar na tua intimidade com Deus. O teu eu profético, ele tem essa intimidade com Deus. Então, tão importante você se descobrir profeticamente. Por que eu estou passando por tudo isso? Por que a minha vida é assim? Por que eu não prospero? Por que eu não dou certo? Não, só um momento. Só um momento. Você precisa se olhar profeticamente. Agora, toda a visão profética tem uma redenção. Você entende? Em tudo há uma redenção. Então, Oséias deu redenção para aquela prostituta. Adão deu redenção para sua esposa Eva, que tinha sido enganada. Você entende? Moisés traz redenção para aquela próxima geração. A graça veio porque a lei não funcionou. Porque a lei não entrou na terra prometida, então vem a graça. Porque a lei não te leva para a terra prometida, vem a graça. Então o que na tua vida está gerando a escassez? A visão profética é porque a tua escassez vai gerar prosperidade na tua vida. E agora que você tem que romper profeticamente. Uau! Então vamos parar com o que é natural meu, que está me levando a problemas e desgraças, para que você possa romper e passar do teu eu natural para o teu eu profético. Então entenda que a tua escassez ela é um significado de prosperidade. Está tudo difícil, está uma crise. A crise ela é a visão profética da bênção, da prosperidade. A tua doença ela é o sinal profético da cura. Isso você entende. Por isso que muitas pessoas que têm um câncer, elas têm o dom de cura. Como isso é possível? Então o que o diabo faz com as pessoas? Tenta mantê-las no nível natural. Aquela pessoa que tem uma enfermidade, ela tem o dom de cura, ela não quer orar pelos enfermos. Porque como que eu vou orar se eu... Como é que eu vou orar se eu tenho uma doença em mim? Se eu estou passando uma miséria na minha vida, um caco, como eu vou pregar sobre prosperidade? É porque você aponta do período da lei para a graça.
Então você tem que tomar posse disso. Aí você tem que usar do quê? O que me transiciona da miséria para a prosperidade? O recurso do céu. Por isso que o deserto era um lugar de provisão que vinha do céu. Então não tinha comida? Não tem. Só pode vir de um lugar do céu, maná. Você está entendendo? Tanto que quando o povo entra na terra prometida, a Bíblia fala lá um versículo lá em Êxodo, claramente dizendo assim: e hoje terminou, eu tirei do povo o opróbrio do Egito. E agora o povo vai ter que plantar e colher. Então o tempo do deserto, o maná vinha do céu. Mas no tempo da terra prometida, eles tinham que plantar e colher, ter atitude. Eles não podiam mais esperar. Então quando você sai do deserto para a terra prometida, não é mais um tempo de esperar, é um tempo de atitude. É um tempo de avanço, de trabalho. Né? É um tempo em que você vai ter que ter atitude. Então, às vezes, nós estamos no deserto e nós estamos acostumados, vê se você entende, estamos acostumados a esperar em Deus, esperar em Deus. Mas aquele que passa para a terra prometida, não, ele já viu que Deus provê. Agora a terra vai começar a entregar para ele aquilo que profeticamente os céus já entregaram. Então o céu te entrega um dom, certo? Então na terra você tem que operar naquele dom. Então o céu te entrega uma palavra, uma revelação, opera naquela revelação, tem atitude. Agora, se eu agir na terra prometida na atitude do deserto, porque no deserto eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar a nuvem arrancar e ir. Então se toda vez eu fico no aguardo da nuvem arrancar, então você não está na terra prometida. Então você não está com a atitude de terra prometida. Então a passagem do deserto para a terra prometida fica aqui, a dica fica aqui, né? Esse segredo, né? Esse código revelado, a atitude da terra prometida do deserto para a terra prometida, chama-se atitude, fé com obras. Então no deserto anda com fé, na terra prometida anda com a fé é ligada a obras. Você entende? Então você vai reconhecer uma pessoa que está no deserto. É uma pessoa que tudo ela espera que caia do céu para ela. A pessoa da terra prometida, ela já aprendeu a viver pela provisão do céu, mas ela opera em atitude. Vê se você entende. Não é fácil isso, porque o deserto ele nos põe em letargia. Por isso que uma geração inteira não pode entrar na terra prometida. Entendeu? Nós vamos ter que fazer isso uma vida, eu e você. Nós vamos ter que andar no deserto. Todo deserto, pega esse código aí também. Todo deserto, ele tem um tempo determinado. Jesus entra no deserto dele por 40 dias. Aquele povo entra no deserto para 8 dias entrar na terra prometida. Porém, ele fica 40 anos, também com um tempo determinado, porque eles não romperam em atitude de enfrentar os gigantes, porque foram espiar a terra. Deus não mandou espiar a terra. Deus mandou entrar na terra e tomar posse dela. Então toda vez que eu fico numa atitude de deserto, espiando, a nuvem vai para onde hoje? Da onde vem a comida hoje? Onde vai cair as codornas? Aonde a rocha vai me liberar água? Na terra prometida não. Eu não posso ficar espiando, eu tenho que entrar nela. Eu tenho que ter minha atitude. Então a terra prometida ela é um profético de atitude. O deserto é um profético de espera. Porque não tem que ser fazendo no deserto. Deus te meteu no deserto para tratar contigo, para provar o teu coração. Você vai ter que esperar. Você vai ter uma atitude, não vai funcionar. Por isso que tem gente que fica indignada no deserto, se rebela. Mas essa transição de deserto para a terra prometida vai mexer com você em atitude. Não é atitude mais carnal, porque você já foi tratado no deserto. É uma atitude também de dependência de Deus. Só que Davi dependia de Deus para ir para a guerra. Moisés não dependia de Deus no deserto para ir para a guerra. Né? Embora teve guerras no deserto, mas Moisés levantou as mãos, o povo vencia. Então havia ali uma provisão de Deus para aquele momento. Mas Davi sabia mover com isso, em guerra, em provisão do pai. Então Salomão não teve guerra em tempo de Salomão, você entende? Salomão ele mostra um tempo profético de sabedoria, de um reinado de sabedoria. Mas para que Salomão reinasse, o pai dele, Davi, teve que fazer muita guerra. E o povo passou a respeitar Israel com medo de Davi. Né? Depois de Salomão, começou a guerra novamente. Então mostra como funciona quando você entra na dimensão da sabedoria, da riqueza e prosperidade, como Salomão entrou, que é uma dimensão que eu aconselho você a buscar essa dimensão na tua vida, principalmente quando você, claro, se você consegue isso quando jovem, melhor ainda, né? Que Salomão começou desde jovem, mas nós que vamos entrando em temporadas da nossa vida onde a força da guerra, da temporada de Davi já não é mais o que nos agrada, é bom nós entrarmos na porção da sabedoria, não agir mais como tolos, né? Aquilo que eu falei, né? O sábio, ele pende
para a direita, o tolo pende para a esquerda, né? Então é hora de você começar dizendo, eu prefiro a sabedoria do que a guerra. Então começa a diminuir esse ímpeto de guerra, senão você vai viver, vai terminar seus dias com guerra. Guerra nas igrejas, confusão, passa numa igreja, divide, sai bravo, sai ofendido, entra num relacionamento, já sai, termina com esse relacionamento em guerra, em briga. Quer dizer, o tempo de guerra, tempo de Davi, de conquistar território. Mas a próxima geração foi Salomão, onde ele desfrutou muito mais da sabedoria e da prosperidade, da riqueza, certo? Então toma isso no teu espírito. Toma isso, porque que eu te falei que quando a gente chegar lá no céu, nós vamos receber uma pedra branca, diz lá em Apocalipse, com um novo nome. Porque há uma identidade. Entendeu? Há uma identidade. Há uma nova identidade para ti, profética. Talvez do que já está sendo treinado aqui na terra. Mas Deus vai revelar para ti. Só tu vai saber, diz assim. Só tu vai saber. Isso é uma verdade hoje. Só tu sabe o que tu passou. Só tu sabe o que tu sentiu. Então, essa pedra que é o teu nome, é tu que vai saber. É tu que vai sentir. Não tem outra pessoa que vai saber. Então tem pessoas que dizem, só Deus sabe, só eu sei aquilo que eu passei. Realmente, só você sabe o que você tem passado. Mas isso revela a tua identidade profética, o teu nome profético. Por isso que uma pessoa que nunca teve pai, ela pode dar paternidade para outras? Pode. E até mais. Porque ela sabe o que é não ter. Então quando ela tem toda a gratidão naquilo. Lembra daquele versículo que diz que a quem muito é perdoado, muito se ama? A quem muito é perdoado, muito ama. Por quê? Porque se eu fui perdoado naquela área, Deus ele me proveu algo naquela área, eu muito vou amar aquilo. Então aquele que não teve pai, não teve mãe, ele ama aquilo no desenho dele. Entendeu? Então ele diz, não, eu quero ser pai para muita gente. Isso é eu entrar na minha terra prometida. Naquilo que eu não tive sucesso, que eu não fui bem sucedido, aí que eu venço, aí é que eu dou valor, aí é que eu muito amo. Então se você tira um mendigo das ruas e ele vira um empresário, ele vira uma pessoa que começa a ter as coisas, ele sabe dar o valor pro prato de comida, porque ele teve que buscar no lixo. Então a quem muito foi perdoado, muito ama. Isso é um sinal profético, amado. Naquilo que você foi muito perdoado, muito Deus vai te usar. Naquilo que você, claro, tem que passar do deserto para a terra prometida, né? Porque se você ainda está no deserto, por que é o deserto? É o lugar de tratamento. Eu expliquei isso na pregação de domingo. Entra lá na página, AP Leandro Monks, aqui no Face, certo? E você vai entender por que aquilo que o deserto existe. É para pôr para fora. É para que eu não tenha mais nada. Até eu usei o exemplo do cubo mágico, lembra? Quem viu a pregação de domingo? O cubo mágico, eu não consigo montar ele, então eu vou soltando, até o dia que eu não tenho mais nada para fazer na minha vida. Estou no deserto, só tenho eu e o cubo. E aí eu vou aprender a montar aquele cubo, que é a minha identidade. Você entende? Assiste lá para você ver, muito interessante essa ilustração que Deus me deu, né? Eu fiz esse teatro aí, né? E curte lá e compartilha para que as pessoas possam entender. Não guarda para ti essas coisas, porque um dos sentidos proféticos é isso, né? É aquilo que eu tenho para mim, eu tenho que dividir, eu tenho que repartir, eu tenho que passar adiante e precisamos cumprir isso. Por isso que essa geração é uma geração da internet, porque hoje eu estaria na minha casa, não estaria pregando a palavra, mas aqui eu estou pregando. Eu não posso pregar somente para 1, 2 pessoas me ouvirem, tem que pregar para 1.000, 2.000, 5.000. E aí você entra nisso, fazer essa palavra chegar aos ouvidos dessas pessoas. Você entra nisso, compartilhando, curtindo. Não é porque se quer um like, porque se quer aumentar no canal, não é isso. Isso tem a ver com a minha tarefa profética e a tua de evangelismo. O evangelismo hoje, o evangelismo do folheto hoje, ele não tem o mesmo impacto de um evangelismo numa internet. Você entra com isso então, você entra com esse evangelismo de tomar a semente e jogar ela para frente. Então é necessário sim curtir, compartilhar, certo? E você entender isso. Então, resumindo aqui, para a gente ir encerrando, fechando essa palavra, né? Abrão, pai elevado, no natural leva Ló consigo, no natural ele não sabe para onde ele vai, Deus falou que ia mostrar o caminho, chega em Canaã, é um deserto, mas a presença dele ali, quando Deus troca então o nome dele e revela para ele quem é Abraão profético, aquela terra que é um deserto passa
emanar leite e mel, passa a ser produtiva, Abraão enriquece muito, certo? Ele libera Ló, para que Ló tenha uma independência para cumprir o plano dele. Aquele lugar vai ser o lugar da descendência dele, os descendentes de Abraão. Então, o Abraão profético, ele é um Abraão que desata, que vive na bênção. O Abraão terreno, ele é escravo, ele depende, ele tem que fazer coisas para se sentir valorizado, ele desobedece, ele faz aquilo que Deus não mandou fazer. Mas o Abraão profético, até Sara e Agar, na Bíblia, lá em Hebreus, me lembrei disso agora. Você lembra? A Bíblia fala que Sara significa o Monte Sião. Agar significa a lei, o deserto, o Sinai. Agar, olha só, o pecado de Abraão tem um sentido profético. Agar tem o sentido da velha lei, e Sara tem o sentido da graça. Como isso, meu Deus? Como é que esse erro de Abraão, descumprindo o mandato do Senhor, agora Paulo usa, porque ele entende o sentido profético? Está lá em Hebreus. É forte isso. Então, amado e amada, nessa noite, você, o que Deus está fazendo contigo, o que Deus já fez contigo, desde que você estava lá no mundo, tem um sentido profético. Passe a enxergar isso. Tenha os teus olhos abertos, porque você é um filho, uma filha de Deus, e tudo que passa na tua vida tem a ver com aquilo que Deus quer fazer. No momento, muitas vezes parece dor e dificuldade para nós. Muitas vezes parece que nós vamos esmorecer, certo? Mas é o que Deus está fazendo para que o nosso eu profético cumpra aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Você entende? Para que se cumpra a palavra do Senhor na nossa vida. O que você não pode fazer é amar mais o natural, é se acostumar com o natural, entrar na zona de conforto do natural. Você entende? Você não pode fazer isso. Por isso que esse momento de crise vai revelar o teu eu profético. Esse momento de crise, quem não tem trabalho, quem não tem emprego, vai ter que criar. Vai ter que fazer bolo, vender, pão, vender, vai ter que fazer guardanapo e vender, vai ter que inventar, vou fazer um guarda-chuva, olha só, tive até uma revelação aqui, né? Vou fazer guarda-chuva colorido, vou vender nessa crise, sei lá, você está entendendo? Porque isso vai desatar. Você já entendeu que se você fizer algo para vender a R$10 para 1.000 pessoas, você ganha 10.000. Então é só você ter uma ideia de R$10 de lucro, entendeu? Que venda para 1.000 pessoas. Por exemplo, 1.000 pessoas hoje, muito mais, tem carro na nossa cidade. Se eu criar um acessório, se eu pensar num acessório para um carro e botar isso à venda, eu vendo para 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Então não é que eu tenha que fazer algo gigantesco. Não. Eu tenho que entrar na terra prometida com a mentalidade de plantar para colher. E não na mentalidade de deserto. Ou de Egito, que é pior, que é de fazer tijolo para comer o pior dessa terra, para comer cebola, né, como o pessoal tinha lá. Então, lá na mentalidade do Egito, entendeu? Eu tenho que trabalhar muito para comer o pior. Na mentalidade do deserto, eu não faço nada, fico esperando que caia do céu. Na mentalidade da terra prometida, eu tenho que plantar, tenho que colher, tenho que crer no Senhor, eu tenho que usar toda a minha experiência do Egito, minha experiência do deserto, para fazer aquela terra prometida frutificar a meu favor. Então, assim, há prosperidade nesse tempo. Há prosperidade que está aí, tesouros escondidos que, na hora que desatar, que você pegar essa visão, essa revelação, você fica milionário. Você prospera, você vai adiante, entendeu? Você desata coisas. E não esqueça disso. O desenho original de Deus aponta para a família, aponta para as tuas gerações, aponta para a restauração, né, de um Éden, que é um local onde o desenho de Deus, família, é o princípio, é montado para que se cumpra. Adão não precisava de Éden. Agora, Adão e Eva precisavam de um Éden. Então tem gente, vê se entende. Quando está com família, tem tudo. Quando está sem família, fica errante. Então, cuida dessas coisas, para que aquilo que Deus te deu, que é um desenho na tua vida profético, possa ter redenção. Por isso, em Cristo sempre há redenção em todas as áreas da nossa vida. Só que se eu entrar com a mentalidade errada no desenho certo, eu acabo naufragando e caindo novamente em desertos na minha vida. Tá? Então essa noite, deixo essa mensagem para ti. Atenta para essas coisas, põe os teus olhos a enxergar um tempo
profético na tua vida, não só do que vai acontecer, mas do que já aconteceu, para onde Deus está te apontando, está te mirando como uma flecha, né? Se os filhos são como uma flecha na mão do arqueiro, então nós somos como flechas também na mão do Senhor, e Ele está nos apontando em tudo que passa, né? Para que nós venhamos a cumprir o plano profético de Deus. Te abençoo nessa noite, oro pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelas tuas descendências, pelos teus, para que Deus possa, que você possa ser o sinal profético para a tua família, mesmo nos erros, mesmo nas falhas, como Davi, como Moisés, como Abraão, como Adão, né? Sinal profético para essa geração que está vindo. Te abençoo, prospera, tem ideias de prosperidade, seja criativo nesse tempo, né? Quem tem um diploma vai procurar naquela área do diploma, mas quem não tem nada está mais livre para fazer o que tem que fazer, o que pode fazer. Muitas vezes estamos escravos de uma profissão e não de uma ideia nova que Deus tem para a nossa vida, uma porta nova que Deus tem para nós. Seja criativo, faça a diferença. Em nome de Jesus, te abençoo. Uma semana abençoada de vitória. Continua nos acompanhando aí e tudo que Deus está fazendo, em nome de Jesus. Te abençoo. Fica na paz.